Pode abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Vai encontrar o versículo de número 18 também. A gente vai ler até o versículo de número 30. É uma história aí muito bonita, que também está referenciado nos outros evangelhos de Mateus, no capítulo número 19, de 16 a 30, e de Marcos, capítulo de número 10, de 17 a 31, vai estar falando desse mesmo texto. Claro, com a visão do escritor, com a visão de outro discípulo de Jesus, no caso Marcos e Mateus. E aqui está a passagem que vai falar sobre Jesus e um homem rico. Assim diz a palavra de Deus para nós a partir de agora. Senhor, é a tua palavra, as escrituras estão abertas. E nós cremos que o Senhor vai ministrar as nossas vidas, já está fazendo isso. Pedimos entendimento, todo o espírito de dispersão, toda a mente atribulada agora, cai por terra e prevaleça a glória da tua palavra para transformar vidas, para salvar, curar e libertar, porque ela é o poder do Senhor para aquele que crê. Nós cremos em Cristo Jesus. Amém. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: tudo que você possui, venda, porque ainda falta essas coisas, e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber no presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna até aqui. Texto riquíssimo, daríamos para construir aí um estudo de alguns dias, mas eu quero trazer algumas informações importantes e essenciais para vocês, daquilo que Deus ministrou, e a gente vai começar no versículo número 18, contextualizando, entendendo o contexto dos versículos e o que é essa história que está referenciada aí, que Deus permitiu, quis mantê-la nas Escrituras Sagradas, para que a gente tenha uma lição, aprenda princípios e possa cumprir os ensinamentos da palavra. Então, um homem, não diz o nome dele, de onde ele era, provavelmente, com certeza, era judeu. E ele, certamente, era alguns do que frequentava as sinagogas e tinha alguma posição na sociedade. Porque ele chega para Jesus
identifica Cristo como um mestre. Os fariseus, aqueles religiosos da época, quando percebia que tinha alguém com conhecimento suficiente das Escrituras Sagradas e que tinha um dom de profecia, ele chamava de mestre. Só que aqueles que tinham cargos nas sinagogas, que eram os religiosos que tinham como oficiais ou tinham como sacerdotes, jamais falaria que alguma pessoa era boa, porque eles entendiam que bom somente se fosse Deus. Porque as próprias Escrituras Sagradas em Salmos e em outras partes das Escrituras referenciava e referencia Deus como bom. E ele então chega para Cristo e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como se fosse uma pegadinha, ou então tirar uma dúvida daquilo que ele já sabia, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, ou ainda para poder saber realmente qual era a posição de Jesus a respeito de como ser salvo. Uma dessas três, ou as três juntas, não vai interferir naquilo que Deus ia realizar na vida dele, e certamente não ia deixar Jesus em apuros, porque Jesus conhece cada um de nós. E então, no versículo 19, Jesus fala: por que me chama bom? Então, se você está me chamando de bom, é porque você está reconhecendo que eu sou Deus. Então, se eu sou Deus, você precisa se prostrar, me adorar e obedecer ao que eu quero. Certamente, quando você vai ler esses textos, seja em Mateus ou Marcos, você vai perceber que nenhum deles está escrito que esse homem já chega e se prostra. Ele ajoelha diante de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E esse passo, ok. Mas ele faz um questionamento, uma pergunta para Cristo. E Jesus fala assim: ninguém é bom a não ser Deus. Então você está confirmando. Se você está ajoelhado e fazendo uma pergunta e me chamando de bom, você está reconhecendo que eu sou Deus. E se eu sou Deus na sua vida, não vai existir um outro Deus, porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Para aquela época, nesse contexto, seria esse. E depois Jesus vai dizer que o maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo vai se resumir: como amar o próximo como a si mesmo. E aí todos os mandamentos estariam resumidamente nesses dois. Não está mudando os 10 mandamentos por 2 mandamentos, mas todos aqueles que são morais estão vinculados nesses dois por causa do amor em tempo de graça. Porém, a gente percebe que Jesus, ele diz: eu sei que você conhece os mandamentos. E aí ele vai enumerar os mandamentos. Nos outros evangelhos a gente percebe que Jesus enumera todos os mandamentos, ou quase todos, e vai deixar uma possibilidade para ele dizer quem realmente é Deus. Porque Jesus não fala sobre o primeiro mandamento. E então, se ele já tinha reconhecido que Jesus era Deus e Jesus não fala do primeiro mandamento, é sinal que Jesus começa a colocar ele agora em xeque, na prova, para saber o que estava no coração dele naquele momento. E aí a gente percebe no versículo 21 que está escrito: e o jovem rico diz assim: eu tenho obedecido desde a adolescência todos esses aí. Aí Jesus: pois é, menos o primeiro, que é o mais importante. Jesus vai dizer no versículo 22: falta ainda uma coisa.
Tudo que você possui, você vende e distribua com aqueles que não têm condições, e certamente você vai ter um tesouro no céu. Depois você pode vir e me seguir. Aqui nesse contexto a gente percebe que Jesus não estava dizendo diretamente para ele: se desfaça de todas as suas riquezas, de todas as suas propriedades, de tudo que você tem de patrimônio, e dê para aquele que é preguiçoso, que não quer nem trabalhar, que não está fazendo nada. Ou simplesmente vá e dê para qualquer um que você achar. Não. Ele estava começando a dizer e confrontar o pecado daquele homem, que era não cumprir o maior e mais importante de todos os mandamentos: amar a Deus, o único e verdadeiro Deus, e não existe outro Senhor a não ser Cristo Jesus. Porque aquele homem, ele tinha um outro Deus, e o Deus que as Escrituras Sagradas dizem que é um Senhor terrível, chamado Mamon, o Deus das riquezas, o Deus das posses, o Deus dos patrimônios, do acúmulo financeiro e terreno, um Deus material. Então Jesus diz para ele: você entrega esse Deus que você tem, você se desfaz desse ídolo que está no seu coração, e após isso aí, você pode vir e me seguir, que a vida eterna está garantida, porque não tem como entrar no céu se tiver um outro Deus que não seja Jesus. Não tem como entrar no céu se houver nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, algo que a gente ame igual ou a mais do que o Deus Yahvé, e aqui representado na pessoa de Jesus Cristo. Não existe nada que possa tomar o trono de Jesus nas nossas vidas, e que Deus não vai solicitar da gente para desfazer esse ídolo. Perceba que no versículo de número 23, este homem ele fica triste, e a raiz dessa palavra, nessa tristeza aí, é como se ele não tivesse desejo de abandonar esse falso Deus dele, porque ele entendia que ele era uma pessoa de status e uma pessoa destacada pela riqueza, fazia bem para outras pessoas, distribuindo coisas, dando esmolas, sendo visto nos templos. Ele tinha a possibilidade de influenciar pessoas, cargos políticos, de colocar alguma indicação para algo que estivesse representando ali nos templos religiosos. Ele tinha algumas possibilidades tamanhas dentro da sociedade que outras pessoas não poderiam ter, por causa das riquezas dele. E aí ele fica num entristecimento terrível. E Jesus, vendo isso no versículo de número 24, a gente está fazendo versículo por versículo, isso se chama exegese bíblica. A gente está lendo e interpretando dentro de um contexto. Porque um texto sem contexto é um pretexto para heresia. E a gente está fazendo um contexto, porque alguns dias atrás a gente vinha trabalhando com algumas temáticas e aprendendo algumas coisas de doutrina da Bíblia. Mas eu fiz questão de trazer versículo por versículo hoje, para que você saiba que você está congregando numa igreja verdadeira. Uma igreja que a gente sabe que está pregando e falando de Deus, não porque somos melhores, mas porque Deus nos chamou para poder glorificar o nome dele na verdade. Amém? Então, Jesus disse como é difícil alguém que tem riquezas adentrar no reino de Deus, porque se acha autossuficiente.
pessoa que tem uma condição financeira alta, o que ele pensa ele pode adquirir, o que ele quer ele pode fazer, e ele começa a depender e achar que o que ele tem de reserva, o que ele tem de bens, principalmente o dinheiro, pode garantir e dar possibilidades a mais do que os outros. Ele começa a ter uma falsa segurança e uma confiança naquilo que não deveria confiar, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais vão passar. E aí ele está depositando a certeza, a esperança dele naquilo que é efêmero, que é transitório, que é passageiro, que vai acabar, que vai ser destruído, que não vai ter valor. Só para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, 10 para 15 anos atrás, os 100 reais nossos valia 100 reais, hoje vale 16, 17, se valer muito, proporcionalmente com a inflação, com tudo que está subindo. Então uma nota de 100 reais sua não vale mais 100, só vale 15 se estiver valendo muito. Desvalorizou. Eles passam na rua, vê um carro de 15 anos atrás, Deus me livre de ter uma lataria velha dessa. Não é? Mas naquela época estava escrito: Deus é fiel. Foi Deus que me deu. Porque as coisas vão ficando para trás. Então essas coisas não valem nada. Nada contra o carro antigo, nada contra algo mais velho. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a gente não pode colocar a nossa esperança e a nossa certeza nessas coisas materiais, porque existe algo muito mais fundamental, importante e verdadeiro, que são as coisas espirituais, incorruptíveis, que estão dentro do reino de Deus e que nós fazemos parte disso. Por isso que é primeiro buscar o reino e a sua justiça e as demais coisas e serão acrescentadas. Daí, Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agulha era o nome das portas e trancas que fechavam as cidades naquela época. Então você tem uma porta aí de recolher, que a gente tem uma porta de ferro que desce, você dá para ver aí no fundo. Lá tinha uns portões que eles eram puxados e fechados também, como se fosse de correr. E aí ele corria de cima para baixo. No final da tarde, quando não tinha mais comerciantes ou não dava mais para manter a cidade aberta por causa dos ladrões, por causa das guerras, por causa das invasões bárbaras, etc., se fechava a porta numa altura que um animal pequeno passava, mas os camelos que vinham carregados, ou os camelos que vinham com alguns materiais, não conseguiam dobrar, porque a perna do camelo, se você observar, as pernas da frente dobram para frente e as pernas de trás dobram para trás. Não é igual a nossa, que a gente olha e faz as dobras. Então, para o camelo poder passar por uma porta que tinha uma altura baixa de menos de 50 centímetros, teria que empurrar ele, forçar a cabeça para baixo, que ele ia ficar com a cabeça para cima, e não conseguiria arrastar por causa do peso, já que as pernas da frente não estavam dobrando igual as pernas de trás. E ele teria que ter alguém para empurrar, alguém para puxar, alguém para baixar a cabeça, e ainda poderia ficar preso nas duas corcundas que o camelo tem. Certamente o camelo ia passar de lado todo machucado, ou ia ficar entupindo, assim a gente pode dizer, ou preso na porta. Por isso seria mais fácil passar o camelo do que um rico entrar na porta estreita do céu. E ainda que você olhe o fundo de uma agulha, se você interpretou dessa maneira,
não no contexto bíblico verdadeiro, mas olhando para o fundo de uma agulha e ver aquele furinho, você dimensionar, passar um camelo por ali, terrível, né? Quem é costureiro sabe? Impossível. Mas a explicação bíblica seria essa que eu acabei de falar para vocês. Então é algo para a gente seria impossível, não tem como passar. Então as pessoas, os discípulos ouvindo isso, no versículo número 26 diz assim: se os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os governantes pensam que quem tem alguma coisa, que quem tem alguma riqueza, ou quem tem algum poder financeiro, é um privilegiado de Deus, e os fariseus têm certeza de que Deus está prosperando financeiramente, e os judeus tinham essa crença, que quando a terra produzia muito, que quando eles eram bem abastados, era porque Deus tinha mandado toda a providência necessária. Se Jesus está dizendo que isso não está valendo nada, então agora, quem é que pode ser salvo? Se os judeus estavam pensando que estavam salvos, e Jesus está dizendo que eles não estão, aí de nós. Aí Jesus responde no 27. Para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é. Se a gente não sabe como Deus pode salvar alguém, se a gente não sabe como Deus pode libertar ou curar alguém, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode fazer passar o camelo pelo fundo da agulha, por baixo da porta. Deus pode fazer acontecer algo que é fantástico, extraordinário, magnífico, sobrenatural e não depende de ninguém. Deus pode fazer todas as coisas. Jesus responde isso e dá uma resposta esperançosa de fé, dizendo que a gente tem que colocar as nossas esperanças não em falsos deuses, mas num Deus verdadeiro, que para Ele tudo pode. E aí Jesus alinha o verdadeiro Deus, porque os demais não poderiam fazer isso, somente Deus. Aí já sabe que aparece um discípulo chamado Pedro, e ele vai dizer no versículo de número 28: não tinha nada, era pescador, mas deixei tudo: barco, roupa de banho, nos dias atuais, pé de pato, óculos, tarrafa, anzol. Deixei minha casa, deixei tudo, deixei o comércio da embarcação, larguei tudo. Nós deixamos tudo que tínhamos para seguir. Se para Deus não é impossível, a gente está abandonando tudo desse mundo para ficar com o Senhor. Todas as possibilidades que a gente tinha, ou que a gente pensava que poderia, a gente está largando, a gente está abrindo mão, a gente está deixando para trás, para ficar contigo. Entre linhas, vou renunciar, e o que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus responde, cheio de amor. Coloquei esse cheio de amor aí porque é cada resposta linda que a gente vê de Jesus. No versículo 29. Vou te dizer uma verdade. Não tem nenhuma pessoa que largou imóveis, patrimônios, bens, casa,
esposa, esposo, irmãos, parentes, familiares, entre os quais pai e filhos, por causa do reino de Deus, que ficou sem receber nesse tempo 100 vezes mais aquilo que ele pensou que valia, ou a vida eterna para sempre nos finais dos tempos. Quem não é capaz de renunciar, abrindo mão dos ídolos, principalmente os ídolos familiares, não pode ser salvo. Aquele que considera mais o marido, a mulher, os filhos, aquele que respeita mais a opinião de um familiar do que as palavras de Deus nas Escrituras Sagradas, aquele que ama mais coisas e pessoas, não são dignos de serem salvos. Eles precisam amar sim essas pessoas, mas não podem adorá-la, porque só existe um Deus. Eles podem amar, mas não podem deixar que isso se torne a primazia. Eles podem amar, mas não podem amar mais do que a Jesus Cristo. E aí ele dá uma resposta para Pedro, Jesus, dizendo: essa é a verdade. Se você largou tudo, tenha certeza que você vai receber muito mais do que você pensa e imagina. Ainda aqui, nesses dias que você está caminhando. Mas, num piscar e abrir de olhos, você vai ver que você está salvo, que vai ser diferente do outro que não quis abandonar o Deus que ele tinha. Porque muitas vezes o Deus não é só as posses. O Deus pode ser pessoas, não coisas. Qual é o Deus que você precisa deixar de adorar nessa noite para adorar o único e verdadeiro Deus chamado Yahvé, Jesus Cristo? Qual é o ídolo que você precisa entregar de uma vez por todas a Cristo? Porque Ele já sabe que você veio para a igreja, ou que você está no reino, ou que você fez uma aliança com Deus, se prostra, ora como esse rapaz fazia, conhece as Escrituras, conhece os mandamentos, mas continua com esse ídolo no seu coração, substituindo o que é de Deus por coisas dessa terra, dessa vida. Esse é o contexto da passagem de Jesus com o homem rico, que serve para mim e para você, independente da quantidade de dinheiro que a gente tenha hoje no banco ou no bolso. O que está te fazendo ser igual ao jovem rico? O que a palavra diz que a gente precisa olhar para a gente não fazer igual esse homem que se aproximou de Jesus, reconhecendo Ele como Deus, conhecia as Escrituras, cumpria a lei, mas verdadeiramente não tinha Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da vida dele, que trocou Jesus por qualquer coisa nessa vida. Jesus já respondeu com a pergunta dos discípulos, dizendo que para Deus nada é impossível. Deus pode salvar um rico, Deus pode salvar um pobre, Deus pode salvar quem Ele quiser, porque Ele pode convencer a pessoa a se redimir dos pecados, se arrepender e se voltar para Ele. Mas quanto a nós, o que a gente tem feito? Aí entra Pedro. Quero saber o que é que eu vou ganhar com isso, porque eu estou indo para a igreja de domingo, estou indo para a igreja de quarta, estou participando do departamento na igreja, dizendo oferta.
Estou fazendo aquilo que deve ser feito. Estou ajudando nas coisas das missões. Estou participando de coisas que envolvem a igreja local. Estou fazendo isso. Aí ele lista várias coisas que estão fazendo. E como é que eu posso então saber se eu vou lucrar com isso? Porque preço é aquilo que a gente paga para receber. E valor é aquilo que a gente recebe com o sentido de coisa boa, importante. Então Jesus vai falar de preço e valor nas entrelinhas aqui, dizendo assim: você vai pagar o preço em ser perseguido, da família falar mal, das pessoas não estar mais com você, de você não poder mais estar com a família. Você vai ter que abandonar as práticas dos familiares, dos amigos. Você vai ter que deixar essas coisas aí que são importantes para os outros, mas que são corrupção para a gente. Você vai ter que abrir mão das suas vontades e desejos pecaminosos. E tenha certeza que Deus vai te retribuir, porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. E se for em dinheiro, seja dinheiro. E se não for em dinheiro, que não seja, porque mais importante é a vida eterna do que qualquer riqueza, porque o Evangelho não é promessa de que não deu certo em nada, agora a gente vem para a igreja porque a gente tem que arrumar emprego, dinheiro e está bem sucedido. Esse não é o Evangelho de verdade. O Evangelho promete arrependimento com salvação. O resto é heresia, teologia da prosperidade. E Pedro estava com a ideia já com a teologia da prosperidade. Você vê que Satanás é o mesmo, né? O diabo é o mesmo, pessoal, na mente das pessoas. E também Pedro, como ser humano, diz assim: a gente vai largar tudo, eu deixei tudo para estar contigo. Que maravilha! Que maravilha! Então, receba a sua salvação, persevere nela e continue nela, porque isso é o mais importante da vida toda. Deus não está devendo nada, Ele não tem a obrigação de dar nada para ninguém, fazer mais nada para ninguém, somente a salvação. Se Ele acrescentar qualquer coisa, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me dado muito mais do que eu preciso, inclusive o ar que eu respiro, a saúde que eu tenho hoje. Está claro? É forte esse texto. É muito forte esse texto dentro desse contexto. Então, qual seria a nossa aplicabilidade dentro desse contexto agora, olhando o que a gente já viu? Primeiro, se a gente reconhece Jesus como Deus, a gente precisa obedecer os princípios e mandamentos nas Escrituras Sagradas. Se a gente obedece o que está escrito, certamente Deus vai abrir as portas e vai nos colocar numa posição diferenciada, porque Ele fala no último versículo aí, 30, muitas vezes mais. Então, às vezes a gente não está tendo alguma oportunidade, não está tendo alguma coisa, a porta não está se abrindo, porque a gente está descumprindo princípios. E às vezes, por a gente cumprir tantos princípios, Deus não permite abrir as portas, porque Ele está nos elevando espiritualmente e Ele precisa trabalhar conosco em um tempo para nos projetar espiritualmente, para a gente ter mais autoridade. Então a gente precisa aplicar esses princípios, fazer uma autoanálise e saber: se eu estou cumprindo as Escrituras e a porta não abre, certamente Deus me quer nisso, Deus está me projetando para um lugar melhor, me dimensionando, está me alinhando
sonhando com a vida eterna, ou, eita, descobri, é mesmo, eu tenho que abrir mão disso, isso aqui está errado. E outra aplicabilidade é que não interessa o tempo que a gente tem de crente. No versículo 21 está dizendo aí, eu tenho obedecido desde a adolescência. Obedecido ao quê? A religião ou obedecido às Escrituras? Porque Jesus foi e descobriu que ele não obedecia o primeiro mandamento. Como é que não obedece o primeiro mandamento e ele cumpre os outros? Se tinha um outro Deus que não era Jesus, então estava tudo atrapalhado, era só uma aparência de crente. No fundo, era só uma religião e a pessoa disfarçada, escondida dentro da religião, mas não tinha se convertido de verdade. A gente precisa se analisar para ver se a gente está convertido mesmo. Como é que a gente sabe se a gente está convertido? Se a gente tem certeza da nossa salvação. Se a gente não tem certeza da nossa salvação, a gente não é crente, pessoal. E eu mesmo. Tem gente que não é crente, não. A criança não deixou por menos, não. Está vendo? Pela boca das crianças surge o perfeito louvor. Ela deu até risada. Pode enganar todo mundo, menos a Deus. É tremendo isso, viu? Se a gente tiver ouvido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. E aí, qual é a terceira aplicabilidade? Que Deus pode todas as coisas. E a nossa confiança e certeza tem que estar nele. Eu posso não estar disponível todos os momentos para você, você pode não corresponder com a expectativa de alguém. A gente, junto, unindo forças, pode não ter nem condição financeira para nada. Ou cada um de nós pode não ter possibilidade, nem conhecimento, nem tempo suficiente para o outro, mas Deus, Ele pode todas as coisas, inclusive convencer do pecado, da justiça e do juízo e fazer com que o ser humano se arrependa de verdade, remindo o coração de pedra, colocando o coração de carne. Deus pode fazer isso aí. E se não tem acontecido é porque a gente não tem priorizado orar, não tem priorizado buscar. E se a gente está vendo tantas coisas acontecendo e parece que está tudo errado nas Escrituras, é porque as orações não estão de acordo com a vontade de Deus. A igreja está corrompida. Como nós deixamos tudo para seguir a Ti e agora a gente quer que a igreja seja um banco favorável, onde a gente pode fazer o que a gente quiser e receber os benefícios disponíveis de uma mentalidade mentirosa, de um ensino mentiroso, de riquezas humanas e um sucesso na vida. O maior sucesso que a gente pode ter na vida é a nossa salvação. E aí tem gente que não dá certo em nada, ele vem para a igreja para ver se dá certo. Aí os púlpitos estão o quê? Recheados de pessoas despreparadas, incapazes, frustradas, traumatizadas, feridas, doentes, e que não deram certo na vida e agora virou pastor de não sei aonde. Não presta conta a ninguém, não tem ninguém sobre ele, não tem registro de nada, não prova nada para ninguém, tem a última palavra e faz o rapa na hora das ofertas. Ele não sabe o que é carteira do pastor, o que é dinheiro de igreja. Está assim, ó. Só ao redor aqui do nosso bairro deve ter umas meia dúzia, 7. Onde a palavra não é pregada, o estudo
estudo bíblico não existe. Uma teologia completamente afastada das Escrituras Sagradas, cheia de misticismos, visões, intelecto humano, movimentos, arrecadações, e sem compromisso na conversão, discipulado e missões. Falso profeta. E as pessoas com interesse de receber alguma coisa vão para esses lugares. Por quê? Massageando o ego, dizendo que ela pode continuar no pecado, servindo a Deus, fazendo tudo que o mundo oferece, e aí continuar na igreja. Então, surge o falso mestre para ensinar a mentira, porque as pessoas querem viver no engano. Inclusive, no final de semana teve um batismo aí que já passou na mídia, e a gente olha a vida das pessoas, não condiz com as Escrituras Sagradas e diz que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ora em nome de Jesus e que agora é evangélico. Não tem problema. Jesus chegou para o homem rico e disse assim: eu sei que você anda nas sinagogas, que você tem influência na parte artística, eu sei que você tem riqueza, eu sei que você tem condições e que você já está aí, cumprindo os mandamentos todos, mas falta uma coisa para você: se converter de verdade, se arrepender e adorar um único e verdadeiro Deus, amando Ele de todo o teu coração, força e entendimento, e que o resto que você falar, não estou ligando para nada, porque isso é tudo espírito de engano. Você está numa religião, mas você não está no reino de Deus convertido. A mesma coisa para os dias de hoje, sim ou não? Atualizando, o que eu tenho a ver com você, evangélico? Jesus dizendo: nada. Estou preocupado se você é evangélico. Para Deus nada é impossível. Antes você não fosse evangélico e fosse convertido. Aí está se escondendo atrás da religião chamada evangélica. Mesma coisa. Deus sabe. Você abrir as redes sociais, você toma um susto com as coisas que estão acontecendo no nosso meio, e as pessoas profetizando avivamento. Nunca vi avivamento na história da igreja sem arrependimento, sem choro, sem clamor, sem lamento, sem sentir as dores. Aliás, tem quanto tempo que a gente não ajoelha e chora confessando os nossos pecados diante de Deus? Mas, se a gente abandonar esses ídolos nossos, a gente vai receber muito mais, inclusive a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra para mim e para você. Para todo aquele que crê. Então é tempo da gente largar os nossos ídolos. Abrir mão daquilo que a gente pensa que é importante, tem valor, para a gente alinhar o valor com quem é de direito. Aleluia significa dar glória àquele que é devido, e o único que é digno de receber toda a glória se chama Jesus Cristo, que nasceu, morreu, no terceiro dia ressuscitou, está hoje à destra de Deus e vai voltar para buscar uma igreja santa e um povo arrependido dos pecados e que persevera em oração e que tem esperança no único e verdadeiro Salvador. E nesse meio termo da volta de Cristo,
Deus vai sustentando a igreja, vai provendo, vai livrando, vai abençoando, vai guardando o povo dele. Mas ele não promete riquezas, bem-estar e vida boa nessa terra, porque o mundo jaz no maligno. E um recado para você que está me ouvindo, criticando aí que Deus está falando comigo. Está lá atrás. Se você quer ser bem sucedido, larga a igreja. Vai estudar e trabalhar e deixe de ser preguiçoso para você ser bem sucedido. Na casa do Senhor não convém o que você está fazendo. Está dado o recado, pode sair da rede. Com o Espírito de Deus não se brinque. Serviu para nada, você que ficou. E agora está se escondendo atrás do púlpito para ter sucesso. Vai trabalhar, vai estudar e vai competir. Aqui não é lugar disso. Quem quer ser o maior, que siga. A gente precisa abrir mão daquilo que a gente tem para estar com Deus de verdade. Estudar é muito bom, amo estudar. Os títulos são importantes que Deus nos coloca em algumas posições. Já pensou se não tivesse homens e mulheres de Deus em algumas posições, em todos os segmentos que existem na sociedade? Deus coloca para evangelizar, para poder levar, fazer missões, para poder se posicionar. Ai de nós se não tivessem homens e mulheres de Deus na política. Ai de nós se não tivessem homens e mulheres de Deus na medicina, no direito, nas ciências exatas, nas engenharias, na saúde, etc. Ai de nós. Mas isso não é prioridade. A prioridade é o reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Amém? Como é que a gente sabe que a gente é crente? A gente ouviu essa palavra toda e a gente está com mais sede de buscar mais. Depois de uma palavra dessa, a gente fica com vontade de ler mais as Escrituras e chorar e se arrepender e querer mais de Deus. Quando a gente não está muito alinhado com a palavra, presbítero, a gente fica contradizendo, refutando com as nossas experiências humanas ou com a nossa mentalidade. Não é bem assim, vou ler assim, eu acho isso. Mas quando a gente é convertido, a palavra vem e a gente, meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, teremos vida eterna para sempre. Aleluia. Fica de pé para a gente orar.